Que bom, meu irmão, minha irmã, mais uma vez podermos ter este encontro com a Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus nos transforme, nos torne realmente discípulos missionários de Jesus. Nesse domingo, nós celebramos Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, já o início da Semana Santa. E a passagem do Santo Evangelho, desta vez, é a narração da paixão, morte de Jesus, do Evangelho de Marcos, os capítulos 14 e 15. Eu vou desta vez apenas ler ou recordar as partes importantes desses capítulos, que são tão importantes, tão fundamentais para a nossa fé. O capítulo 14 começa primeiro com Judas, a decisão de Judas de trair o Senhor. Depois recordamos a Santa Ceia, Jesus que celebra a última ceia como seus discípulos, quando anuncia a traição de Judas, e Jesus institui a Eucaristia para ficar sempre conosco, realmente presente no seu corpo e no seu sangue, a Eucaristia. Temos depois a oração de Jesus no Getsêmani. Jesus sente aquela dor diante da morte, mas confia no Pai e permanece radicalmente fiel à vontade do Pai. O Evangelho narra depois a prisão de Jesus e também Jesus sendo julgado diante do Sinédrio, onde havia aquela liderança judaica. A tríplice negação de Pedro, a quem Jesus tanto amava, chega a negar Jesus, nunca ouviu falar deste Jesus. Depois o Evangelho narra o processo contra Jesus diante de Pilatos, toda aquela trama, não bonito não, trama, fala, aquela trama, vou repetir. Depois o Evangelho narra o processo de Jesus na corte de Pilatos, toda aquela falsidade, aquela trama montada para condenar Jesus de forma injusta. Depois nós temos o caminho para o Calvário, a crucificação de Jesus e a sua morte. Nesta narração da paixão e morte de Jesus, quero, meu irmão, minha irmã, salientar dois fatos bonitos e importantes. Primeiro, podemos ver o gesto solidário de algumas mulheres que seguem Jesus até o fim. Se Jesus é abandonado pelos discípulos, o Evangelho narra as mulheres piedosas que seguem Jesus, dando-lhe conforto, ânimo, para que Jesus permanecesse fiel até o fim na sua missão. E outro gesto bonito que nós temos no Evangelho é o grito de fé daquele centurião que está diante de Jesus e vendo Jesus morrer daquele jeito, ele exclama: na verdade, este homem era filho de Deus. O soldado pagão que confessa sua fé em Jesus, o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, o perigo desta narração da paixão é ver nisso um teatro, uma peça de teatro, e se esquecer de que tudo isso acontece ainda hoje. Do modo como eu vivo, a gente pode até estar prolongando, continuando a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, como no tempo da campanha da fraternidade. No sistema da saúde pública, há tantos sinais de morte quando Jesus ainda sofre hoje. Por isso, reza comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor Jesus, que eu possa compreender e assumir o sentido verdadeiro de sua paixão e da sua morte. Que eu possa morrer para o pecado, para a maldade, para que com Cristo eu possa ressuscitar para uma vida nova. Desejo abençoar você, sua família, mais uma vez, desejar uma Semana Santa e o abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã.